tarde, meninos e meninas do quarto ano, tudo bom com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação, a nossa aula de redação desta semana. Hoje, em nossa aula de redação, nós vamos utilizar o nosso livro de língua portuguesa, vocês já podem separá-lo. Também vamos utilizar na nossa aula de redação de hoje o nosso livro Histórias de Carolina, deixem também separado. E além do estojo e todo o material que vocês já utilizam em todas as aulas, hoje nós vamos utilizar o nosso caderno de atividade. Esse caderno de atividade de redação é aquele caderno de pauta azul. Vocês também separem eles para a nossa aula de hoje. E, para iniciar, vamos começar copiando a nossa agenda. Podem copiá-la. Vamos iniciar nossa aula de redação por copiar a agenda. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda. Bem, agora que vocês copiaram a agenda, vamos ver o que ela está nos contando sobre a aula de hoje. Nós vemos que na aula de hoje nós vamos utilizar o livro Histórias de Carolina. Mas antes vamos corrigir as páginas 116 a 119 que foram passadas na semana passada. Depois dessa correção, eu vou passar uma atividade no caderno relacionada ao nosso livro Histórias de Carolina. Vamos iniciar corrigindo a nossa atividade da semana passada. Abram o livro de vocês na página 116. Vamos acompanhar a leitura do texto. A leitura do texto aqui da página 116. Abram aí o livro de vocês na página 116 e vamos acompanhar a leitura que eu vou fazer para vocês. Página 116, o texto. Veterinários e voluntários resgatam 36 animais da lama em Brumadinho. Renata Evangelista. 30/1/2019. Vamos ler o texto. Temos aqui uma figura, uma fotografia, boi de 15 arrobas içado, na terça-feira passa bem. Já parece um tipo de texto que nós conhecemos, mas vamos ler. O número de animais resgatados com vida em meio à lama que vazou da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, subiu para 36. A informação é do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que informou nesta quarta-feira, 30, que todos estão recebendo cuidados especiais. No total, 30 profissionais, entre médicos veterinários, zootecnistas e voluntários, participam das ações para retirar os animais que estão atolados na cidade mineira. Depois do salvamento, eles são levados para uma fazenda que está sendo usada como um ponto de apoio. Lá, os animais passam por uma triagem antes dos tratamentos necessários. Há alguns que já foram localizados, mas ainda não tiveram condições de serem içados, estão recebendo alimentos e água. Além dos locais movediços e de acesso complexo, uma das dificuldades dos profissionais é resgatar os animais de grande porte. Na terça-feira, 29, um boi de 15 arrobas, equivalente a mais de 200 quilos, foi içado. O resgate começou às 11 horas
e durou aproximadamente 6 horas. O animal, conforme o Conselho Regional de Medicina Veterinária, não tinha fraturas e, após avaliação clínica, foi feito um tratamento para hidratá-lo. Nesta quarta-feira, 30, está previsto o resgate de outro animal de grande porte. E completa com mais 2 fotografias. Vamos iniciar falando um pouquinho sobre essas palavras em destaque. Içado, barragem e zootecnista. Aqui ao lado vem trazendo o significado dessas palavras. Barragem, uma estrutura construída num vale para fechá-lo e represar a água. Represa. Içado, erguido, elevado. Zootecnistas são cientistas ou técnicos que cuidam da criação e da domesticação de animais. Agora vamos passar a correção do nosso por dentro do texto, que está na página 118. Vamos corrigir. Agora que nós já lemos o texto, vamos iniciar nossa correção pela página 118. Na página 118, a primeira questão, ela diz assim: releia o primeiro parágrafo do texto. Como nós acabamos de ler, não vou reler, tá bom? Item A. Qual é a cidade onde ocorreu o acontecimento noticiado? O nome da cidade é Brumadinho. Item B. Em qual estado brasileiro fica essa cidade? No estado Minas Gerais. O pontinho pede: localize esse estado no mapa e pinte-o. Nós conseguimos ver que Minas Gerais é um estado grande. É o estado que fica abaixo da Bahia. Espero que vocês tenham encontrado. Aí vocês pintam, tá bom? Segunda questão. Que jornalista escreveu essa notícia? Em que jornal ela foi publicada? O nome da jornalista era Renata Evangelista e foi publicada no jornal Hoje em Dia. O pontinho pede para comentar com os colegas como você descobriu isso. Não dá para a gente comentar com os colegas, mas nós conseguimos descobrir isso lendo as informações presentes após o título da notícia e na fonte que aparece no final do texto. Virando a página, lá para a página 119, terceira questão pergunta: qual é o assunto da notícia? O assunto da notícia é o resgate de animais que atolaram na lama que invadiu a cidade de Brumadinho. E o pontinho pergunta: pelo título, é possível saber o assunto da notícia antes de ler? Antes de ler a notícia, a gente consegue saber? O título diz: veterinários e voluntários resgatam 36 animais na lama em Brumadinho. Quando nós lemos esse texto, esse título, antes mesmo de ler o texto, nós conseguimos sim saber do que se trata. Então, vocês marcam o X no sim. Quarta questão. Quantos animais foram resgatados de acordo com a notícia? 26, 36 ou todos os animais? Foram 36 animais. Item A da quarta questão. Quem deu essa informação para a jornalista? O Conselho Regional de Medicina Veterinária. Item B. Quem são as pessoas que estão trabalhando no resgate dos animais? Médicos veterinários, zootecnistas e voluntários. Item C. Para onde são levados os animais que são salvos? O que acontece nesse local? São levados para uma fazenda em que recebem os tratamentos necessários. Quinta questão.
Quando as pessoas não conseguem chegar ao local onde há um animal atolado, que recurso é usado para resgatá-lo? O animal é içado. Como vimos no texto, né? Içado é quando ele é levantado, erguido, né? Por uma máquina que leva ele. E o pontinho pede para grifar no texto o que é feito pelos profissionais e voluntários quando não conseguem retirar os animais de grande porte do local. E essa parte no texto, ela está no comecinho da 117, né? O primeiro parágrafo vem falando sobre isso. Vocês podem grifar por lá, tá bom? Agora vamos para a nossa atividade no caderno. Peguem o caderno de vocês para vocês copiarem essas questões que eu vou passar para vocês agora. Vocês vão copiar no caderno e lembrando que cada tracinho é uma linha que vocês deixam. O caderno é aquele caderno de pauta azul. Vamos às questões. Vou dar um tempinho médio entre cada uma das questões para vocês copiarem, mas se vocês precisarem de mais tempo, é só vocês pausarem o vídeo, tá bom? Copiem as questões.
Assim que finalizarem, depois que terminarem de copiar, resolvam as questões. Quando terminarem de resolver as questões, voltem para a gente corrigir. Aí vocês pausam o vídeo, respondem as 10 questões e depois retornam para a correção. Agora que vocês já fizeram, vamos para a correção da nossa atividade de redação de hoje do caderno. A primeira questão pergunta: o livro paradidático Histórias de Carolina, a menina sonhadora que quer mudar o mundo, traz divertidas histórias. Qual a história que você mais gostou de ler? Justifique sua resposta. Essa é uma resposta pessoal. Qual das historinhas você mais gostou? E você precisa dizer o porquê, tá bom? Segunda questão. Qual é o gênero textual do livro? Nós já vimos, nós até já estudamos. O gênero é histórias em quadrinhos. Terceira questão. Quais características desse gênero? Quais são essas características? Narrativa, quadros de cenas, balões de fala, linguagem verbal e não verbal, que são os desenhos. Nós conseguimos ver todas as características no nosso livro Histórias de Carolina. Quarta questão. O que são onomatopeias? Copie do livro alguns exemplos. São palavras que tentam reproduzir os sons. E do livro eu retirei, mas você pode ter retirado outras, né? Na página 20, scratch. Na página 28, nós temos o clap. E na página 38, temos o smash e o plim. O scratch é quando a amiga da Carolina mata uma barata, como fez aquele barulho, né? Scratch. O clap é como se fosse andando no chão, fazendo um barulho. O smash é um beijo e o plim é o som de uma campainha. Quinta questão. Qual o nome do autor do livro? Pesquise um pouco sobre ele e conte o que descobriu. O autor do livro é Ziraldo, né? Ziraldo Alves Pinto. E na pesquisa de vocês podem ter encontrado outra coisa, mas o próprio livro, ele fala um pouquinho sobre o Ziraldo, né? Diz que ele é um artista gráfico, humorista, escritor, ilustrador, cartunista, caricaturista, dramaturgo, jornalista, uma lista grande, né, pessoal? E a maior criação dele é o Menino Maluquinho. Sexta questão. Quais são as principais características de Carolina, que é a principal personagem desse livro? Então, quais são as características dela? Ela é uma menina sonhadora e muito sensível. Tem muita personalidade e ideias próprias. Não liga para a moda, tem seu próprio estilo. Usa um vestido verde de saia rodada e meias brancas 3/4. Em seu cabelo, usa Marias Chiquinhas. Ela é vegetariana, ama os animais e as plantas. Aqui foram algumas coisas que eu observei das características da Carolina, mas você pode ter observado outras, tá? Sétima questão. O maior sonho da menina é melhorar o mundo. De acordo com a história lida, qual a paixão de Carolina? A paixão de Carolina é a natureza. Oitava questão. Quais são as outras personagens do livro que você mais gostou? Por que essas personagens chamaram a sua atenção? Essa resposta também é pessoal. Você vai precisar dizer quais das personagens
que você encontrou no livro você gostou mais, além da Carolina. E dizer por que você gostou dessa personagem, tá bom? Pode ser o menino maluquinho, ele aparece na história. Pode ser a amiga Juliette, né, da Carolina, tá bom? Nova questão. Em meio às histórias da Carolina, sua saga por montar seu próprio jardim pode ser acompanhada no livro. Ela consegue realizar esse sonho? Que situação engraçada ocorre no final da história com respeito ao seu jardim? Ela consegue montar o jardim? Sim. E no final, o engraçado é que ela transforma o jardim em uma horta e ninguém percebe a diferença. 10ª questão. Assim como Carolina, você tem algum sonho? Escreva em poucas palavras que sonho é esse e o que você pode fazer para realizá-lo. Faça um lindo desenho ilustrando seu sonho. Essa também, pessoal, é uma resposta pessoal, mas eu quero receber essa resposta de vocês por mensagem, tá bom? Principalmente a foto do desenho, tá certo? Assim nós finalizamos mais uma aula de redação e eu espero que todos vocês tenham gostado. Desejo uma boa semana de estudo a todos vocês. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, pessoal!